Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Aqui eu não falo de religião, aqui eu prego somente a Bíblia, a Palavra do Senhor. Essa mensagem que tocou a minha vida um dia e eu nunca mais fui o mesmo. Hoje eu trago ela para você, porque Deus, Ele não erra endereço. Se você chegou até aqui, saiba que Ele tem um plano especial para a sua vida. Você não nasceu para ser um fracassado. Você veio a este mundo com um propósito e você só encontra esse propósito em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus, no Antigo Testamento, Ele falava sempre através dos profetas. Hoje Ele fala através do seu Filho Jesus. É claro que existe o dom da profecia, existe o dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. No entanto, irmãos, tudo aponta para Jesus. E se você quiser saber quem é Deus, você deve olhar para Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 1. Então, sempre quando nós quisermos saber o que Deus espera de nós, o que Deus faz naquela situação, olhe para Jesus. Eu me lembro que quando Jesus estava diante da multidão, havia mais de 5.000 pessoas que estavam começando a ficar com fome, porque elas estavam seguindo Jesus há bastante tempo, e Jesus sabia que se ele despedisse a multidão, ela desfaleceria pelo caminho. Então, naquele momento, Jesus pergunta a Filipe: Filipe, como que nós vamos alimentar essa multidão? Mas a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ele iria fazer, e ele apenas perguntou aquilo para testar, para provar a fé de Filipe. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo diante das adversidades, mesmo quando parece que não existe uma saída, parece que o relatório do médico ele já está determinado, parece que a conta no banco realmente não tem previsão de melhora, você está endividado, mesmo diante das maiores impossibilidades, Jesus já sabe como resolver. Jesus tem um plano, amém? Mas você agora precisa passar por esse teste, por essa prova, e você precisa ser aprovado durante esse deserto que você tem passado. E naquele momento, Filipe falou: Jesus, ainda que a gente arrumasse um bom dinheiro aqui, mesmo assim não seria suficiente para alimentar nem um pouquinho de gente. Olha como que estava a mentalidade daquele homem. Estava focado somente nas circunstâncias, somente no que o homem é capaz de fazer. Ele em momento algum falou: Jesus, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Ele poderia ter feito uma declaração de fé. E naquela hora um outro discípulo chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, tem um menino que ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que seria isso para tanta gente? Ele também não estava enxergando aquele que estava com eles, que era o Deus encarnado. Deus havia encarnado em uma pessoa, Jesus Cristo, e estava bem diante deles ali. Mesmo assim, eles não conseguiram enxergar uma saída. Irmãos, muitas vezes nós podemos ficar cegos espiritualmente por causa das preocupações, das aflições, das ansiedades dessa vida. Eu confesso para vocês que eu também muitas vezes eu fico diante de situações que eu não encontro uma saída. Mas uma coisa eu sei o caminho das pedras, eu sei a receita para o sucesso. E sabe qual é? É eu parar de ficar pensando nos problemas e eu começar a meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 1 que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. E também é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não dá ouvidos para aqueles que não ouvem a Deus, mas é uma pessoa que está ali, plantado na presença do Senhor. E então nesse mesmo Salmo diz que tudo que essa pessoa faz prospera. Por quê? É como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. As suas folhas não murcham, essa pessoa nunca para de dar frutos, porque ela está ligada naquele riacho. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos conectados com o Criador, com o nosso Deus, através da sua palavra, através da oração, nós recebemos do Senhor o alimento espiritual para a nossa alma. Amém? Se nós não recebemos esse alimento, a nossa árvore murcha, nós paramos de dar frutos, a nossa árvore fica envelhecida. Mas a Bíblia traz uma promessa no livro de Isaías, que ao cheiro das águas
a árvore, ainda que esteja queimada, ainda que esteja destruída, ressecada, ela florescerá novamente. Amém? Então você precisa desse cheiro das águas, você precisa se alimentar da presença do Senhor. E é somente quando você se reúne com os irmãos, quando você decide ler a Bíblia na sua casa, ou até mesmo participando desses momentos de oração comigo, é que você é renovado pela fé. E o Espírito Santo começa a fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Eu quero ungir as minhas mãos com óleo, eu quero estender as mãos para você, pedindo que Deus te renove, que Deus te fortaleça a cada dia. Mas antes, eu quero só pedir que você se inscreva no meu canal. Só você clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Assim você vai receber os próximos vídeos diretamente no seu celular. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós fazermos a oração, eu quero ler com vocês uma passagem. Está no livro de 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9. Só trazendo o contexto aqui para você. Nesse momento aqui, Elias, o profeta Elias, ele estava para ser arrebatado aos céus. E eu já falei muito sobre Elias aqui no meu canal, mas ele tinha um ajudante que era Eliseu. E Eliseu queria ser o sucessor de Elias. E olha só o que Eliseu disse para Elias. Preste atenção. Elias falou para Eliseu: peça-me o que você quiser e eu farei antes que Deus me leve diante de você. Eliseu respondeu: eu quero que me seja dada uma porção dobrada do teu espírito. Olha isso, irmãos. Aqui Elias falou para Eliseu: Eliseu, pode me pedir o que você quiser, eu vou fazer antes de eu ser arrebatado aos céus. Então Eliseu fez um pedido ousado. Ele disse: eu quero que me seja dada uma porção dobrada do Espírito Santo que foi derramado na sua vida. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas, entende? O Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa, ele enchia ela de poder, ele capacitava ela para fazer uma obra, seja para vencer uma guerra, seja para fazer milagres. E o Espírito Santo já tinha vindo sobre a vida de Elias de várias maneiras. Elias era um homem muito usado pelo Senhor, ele orava e o fogo descia. Elias orou, irmãos, e a chuva parou. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, porque Elias deu uma palavra para o rei Acabe, dizendo que por causa da idolatria os céus seriam fechados. E depois de 3 anos e meio, Elias orou fervorosamente e voltou a chover sobre a terra. Então Elias era um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem muito usado por Deus. Só que eu imagino que naquela época as pessoas olhavam para Elias e pensavam: nunca vai existir um homem semelhante a Elias. Nunca vai ter alguém mais usado que este homem. Esse homem é tremendamente usado por Deus. Um homem que abria o rio Jordão, um homem que fez maravilhas. Não haveria outro que nem ele. Só que, irmãos, antes dele partir, Eliseu fez um pedido inusitado. Ele falou: eu quero ser usado por Deus de forma dobrada do que você. Eu quero a porção dobrada. Irmãos, o interessante é que na Bíblia nós vemos o relato de 7 milagres que Elias fez. Só que Eliseu, ele tem relatos de 14 milagres que ele fez. Ou seja, Eliseu foi mais usado por Deus do que o próprio profeta Elias. E isso eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Muitas vezes nós ficamos focando tanto em um líder espiritual, nós pensamos assim: nossa, eu não conheço alguém que seja mais usado do que o pastor da minha igreja. Nossa, eu não conheço alguém que é mais usado no louvor do que aquele cantor gospel, do que aquela pessoa. E muitas vezes, irmãos, nós podemos ser tentados a confiar mais nos líderes do que no próprio Deus que levantou aquele líder, tá certo? Eu estou falando aqui para muitas pessoas que colocam muita esperança no líder da sua igreja, colocam muita esperança naquela pessoa que às vezes te trouxe para o Evangelho, que tem caminhado com você. Sabe de uma coisa, Deus, ele não vai parar a sua obra, mesmo que uma pessoa como essa, muito usada por Deus, um dia ela venha morrer, porque afinal de contas todos nós vamos partir. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que uma pessoa ela não esteja mais aqui, e talvez você que está me ouvindo, você sente a falta de alguém que te carregou na fé, talvez a sua própria mãe. A sua mãe orava por você e hoje você sente falta, né? Das orações da sua mãe, da sua avó, do seu pai, não importa quem seja.
Deus ele quer continuar fazendo a obra, porque Elias partiu, mas Eliseu continuou nessa terra e não somente fez o que Elias fez, mas ele fez dobrado. Irmãos, Deus não vai parar a obra dele. Deus está recrutando pessoas para a sua obra e quem sabe não é você que Deus quer usar. Amém? Muitas vezes você pensa assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deus vai usar outra pessoa muito mais capacitada. Eu vou te contar um segredo aqui. As pessoas que se acham as mais insignificantes, as mais incapazes, aquelas que assim, elas olham para dentro de si e elas pensam, não tem nada de bom que Deus possa querer. Saiba de uma coisa, você é o alvo principal do Senhor. Amém? Deus só escolhe os capacitados. Não tem aquela frase? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Exatamente isso, irmãos. Deus só vai em busca daqueles que acham que não são merecedores, que não tem nada de bom para oferecer. É por isso que eu falo muito aqui dos meus exemplos, das coisas que aconteceram comigo. Porque até hoje eu fico maravilhado, eu fico me questionando, Deus, por que o Senhor me escolheu? Senhor, o Senhor poderia escolher outras pessoas mais capazes. Mas irmãos, Deus está em busca daqueles que se consideram pequenos, para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Amém? Então se você se sente tão pequeno, tão inútil, é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Deus está de olho em você. Amém? Quando nós olhamos nas histórias dos homens e mulheres da Bíblia, nós percebemos que Deus nunca parou a obra dele por causa do ser humano. Deus está sempre querendo usar pessoas. E muitas pessoas até falam assim, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens, como é que eu vou acreditar nela? Irmãos, graças a Deus, foram homens que escreveram a Bíblia. Isso mostra que Deus quer a nossa participação. Só que a Bíblia diz que homens santos, separados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Isso me mostra que Deus só usa pessoas que são cheias do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, é só você se esvaziar de si mesmo, do seu orgulho, do seu ego, da sua autossuficiência. Amém? Muitas pessoas são tão cheias de si e elas ficam na igreja anos e anos e nada acontece com elas. Por quê? Elas ainda não desceram do pedestal. Não ficaram como Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se humilhou na forma de servo e ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, nós precisamos querer servir as pessoas em amor. Amém? Afinal de contas, do que adianta Deus dar um dom para uma pessoa, dar um talento, se não for para servir as outras pessoas? Então tem muita gente que não é usado por Deus porque ela quer ser servida, ela quer ser paparicada pelos outros, ser vistas pelos homens, e aí Deus não recebe esse tipo de adoração. Deus não recebe esse coração, entendeu? A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem olhava para ele pensava, nossa, não tem ninguém que é mais abençoado do que esse cara. Esse cara é uma bênção. Ele é o rei de Israel, ele tem tudo o que ele precisa, ele é usado por Deus na adoração. Ele escreveu os livros de Salmos. Ninguém é como Davi. Mas irmãos, a Bíblia diz que um dia Davi partiu. E Davi entregou o cargo nas mãos do seu filho Salomão. E o homem que reinou a partir de Davi foi o homem mais sábio que já teve nessa terra, o homem mais próspero. E não somente isso, Salomão foi o responsável por construir o templo do Senhor. E o próprio Deus disse, eu não posso deixar que você, Davi, construa o templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem de guerra, um homem de batalha, mas o seu filho Salomão vai construir o templo. Entendeu, irmãos, aqui a mensagem? Deus, ele sempre vai ter um sucessor. E talvez pode ser essa pessoa que Deus está procurando. Você pode ser essa pessoa. Deus precisa levantar muita gente nessa geração, irmãos. Antigamente, era uma pessoa, outra pessoa que era usada. Eram os profetas do Senhor da época. Mas hoje, Deus tem uma nação de profetas. Deus tem uma nação de sacerdotes. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. Hoje, todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, eles são o sacerdote da sua casa, na sua igreja, na sua comunidade. Hoje Deus quer levantar você. Amém? Então, Salomão conseguiu fazer o templo do Senhor, algo que o seu filho Davi não conseguiu. Nós vemos um exemplo também na vida de Moisés. Quem olhava para Moisés pensava, não tem outro maior do que Moisés. Ninguém vai chegar aos pés de Moisés. Só que, irmãos, Moisés,
ele foi falho, ele bateu na rocha com o seu cajado e Deus não aprovou aquela atitude dele. Por causa disso, ele não pôde entrar na terra prometida. E Deus então levantou um sucessor, Josué, que com certeza ele se sentia inferior a Moisés. Mas Deus falou para ele: Josué, levanta a cabeça, seja forte e corajoso. Eu vou fazer com que você herda a terra prometida. Você vai continuar carregando esse povo até a terra prometida. Então, irmãos, Deus levantou um homem chamado Josué, que foi além do que Moisés foi. Eu não estou aqui fazendo comparações, cada um tem o seu valor. Inclusive, na minha opinião, Moisés foi a personalidade, o personagem bíblico mais importante do Antigo Testamento. Ele trouxe a lei para aquela época, e a Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas agora a graça veio por meio de Jesus. Olha o sucessor aí, tá vendo? Jesus é superior a Moisés. Então, nós precisamos entender, Deus não vai parar a sua obra. E Deus agora está recrutando, procurando pessoas para dar continuidade nessa obra tão magnífica. Amém? Então agora eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, eu quero pedir que Deus te abençoe poderosamente. Eu sei que você muitas vezes se sente inútil, incapaz, mas se o Senhor trabalhar no seu coração, se Ele estiver com você, não há ninguém que possa te resistir todos os dias da sua vida. Foi isso que Deus disse para Josué e realmente se cumpriu essa promessa. Glória a Deus. Então, agora eu vou colocar o óleo aqui, nós já vamos orar neste momento e eu vou pedir que Deus, Ele unja você, assim como Ele ungiu os homens da Bíblia do passado. Deus, Ele quer te ungir, Ele quer te capacitar, Ele quer te preparar para esta obra maravilhosa. Não importa se as pessoas não te valorizam, se elas não enxergam o seu potencial, continue semeando, continue falando de Deus para as pessoas, ainda que no oculto, assim como aconteceu com Davi. Davi venceu as suas batalhas em segredo, ninguém sabia, mas Deus já estava fazendo muita coisa na vida dele, e na hora certa o Senhor o exaltou. O Senhor o colocou numa posição de destaque. Quando ele venceu o gigante Golias, ele se tornou o líder do exército de Israel e futuramente, na hora certa, ele se tornou o rei de Israel. Então, meu irmão, deixa que Deus te coloque numa posição elevada. Amém? Jesus disse: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Não queira forçar, não queira pular degraus, pular etapas. O próprio Deus te conhece. Ele sabe como te colocar numa posição que Ele deseja. Amém? Então eu vou estender as minhas mãos para você. Se você puder, com um ato de fé, você vai colocar as mãos sobre o celular e eu creio que Deus vai operar maravilhas. Deus vai te curar, Deus vai te restaurar. Vamos pedir que Deus renove a sua força e a sua fé, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento e esta palavra tão abençoada. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo todo dia. Oh, meu Deus, eu te peço em favor de cada um, Pai. Estende as tuas mãos agora, levanta o abatido, levanta o cansado. Oh, Senhor, nós nos sentimos tão indignos da tua presença, da tua misericórdia. Senhor, nos capacite, ó Pai, a fazer a tua vontade. Nos capacite a vencer o pecado, a renunciar à carne. Oh, meu Deus, não deixe a gente quebrar esse compromisso, mas que a gente possa estar aqui diariamente, alimentando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito. Pai, eu estendo as mãos para cada pessoa agora e eu te peço, Jesus, fortalece os teus filhos. Tira, Senhor, toda mágoa do coração, toda falta de perdão, todo cansaço mental, espiritual e físico. E que o renovo do Espírito Santo venha sobre essa pessoa agora. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós repreendemos toda a opressão maligna, toda a acusação do diabo na nossa mente, dizendo que não temos valor, dizendo que não temos o perdão do Senhor. Está repreendido agora toda arma forjada contra nós, tudo que as pessoas falaram contra a nossa vida, tudo que as pessoas jogaram de praga, fizeram contra nós, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, blinda a nossa vida, blinda a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes.
Ó, meu Deus, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração. Quantos pedidos agora, meu Pai, em relação à enfermidade, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com diagnósticos médicos irreversíveis. Ó, Jesus, faz o milagre agora, Senhor. Visita essa pessoa no leito de hospital. Faz o milagre, meu Pai, na vida dessa pessoa, Deus. Ó, Senhor, dá-nos dessa bênção, Pai, desse milagre. Que essa pessoa seja curada agora, Senhor. Vai lá onde ela está, Senhor, envia os Teus anjos, Jesus. Senhor, nós quebramos agora toda maldição hereditária, tudo que possa ter causado essa enfermidade está repreendido em nome de Jesus. Se for no âmbito espiritual, está repreendido toda obra do maligno. E Senhor Jesus, eu te peço, cura, Senhor, completamente essa pessoa. Faz o milagre, Senhor. Tira essa vida, Pai, da aflição. Vai lá onde ela está, Jesus. Fala no coração dela, na sua mente. Pai, levanta alguém para pregar o Evangelho, para levar uma mensagem ali de cura, de restauração. Oh, meu Deus, eu oro também por essas pessoas que foram feridas na igreja, feridas com pastores, com líderes espirituais, pessoas que não acreditam em mais nada, perderam a fé. Oh, Jesus, não deixe essa pessoa continuar desse jeito, não deixe ela continuar nessa frieza espiritual, nessa cegueira espiritual. Senhor, atrai essa ovelha perdida para os Teus braços, para a Tua presença. Faz um milagre, meu Deus, na vida dessa pessoa e que ela seja renovada pelo Teu Espírito Santo hoje, que a unção, a presença do Senhor nunca se aparta dessa pessoa, mas que o Senhor traga a cura hoje, meu Pai. Nós estamos renunciando toda a dor do passado, toda a decepção, toda a rejeição, e nós estamos tomando posse da liberdade que o Senhor conquistou para nós com a sua morte e ressurreição, Jesus. Faz um milagre, meu Pai, na vida dos Teus filhos, causas impossíveis na área das finanças. Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Prospera o Teu povo, meu Pai. Dá-nos sabedoria, força, capacidade para trazer os recursos à nossa casa, para a nossa família. Em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento todas as causas impossíveis, todos os sonhos mais íntimos no coração de cada um. Jesus, concede os desejos do Teu povo, faz a Tua vontade, Senhor. E desde já nós Te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor recebeu as nossas orações agora e que a unção do Espírito Santo cele cada pedido, cada oração. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.